amigos do Ouse, olá amigas do Ouse. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para mais uma live aqui no Ouse Saber. Mais um Trajetória da Aprovação. Um Trajetória da Aprovação com uma pessoa muito querida para mim, a Renata Guerra, pessoa que tem uma maior estimação, pessoa que tem um coração maravilhoso, certo? Desde o primeiro contato que eu tive com ela, sempre foi super simpática, solista, extremamente cordial com a gente, com a equipe de professores do Ouse. E quando ela logrou êxito em concurso, foi uma coisa assim que me deixou extremamente feliz. E desde lá eu acompanho a sua trajetória profissional, uma excelente defensora também, muito dedicada. Então hoje nós estamos aqui para fazer o Trajetória da Aprovação. Estamos fazendo todas as semanas o Trajetória da Aprovação. Só não tivemos semana passada porque foi feriado do Carnaval e aqui no Ouse a gente teve um recessozinho. Mas estamos voltando para fazer os trajetórios da aprovação. E hoje o Trajetória da Aprovação, já vou até colocar aqui, Trajetória da Aprovação da Renata Guerra, tá? Pronto, já vou salvar aqui. Só esperando a Renata entrar. Vai ser uma live muito boa. Enquanto isso, eu dou alguns avisos aqui, né, para vocês. Eventualmente pode ter alguém aqui que estuda para delegado de polícia, e para a galera que estuda para delegado, nós estamos com uma promoção em que o curso de delegado de São Paulo está com 50% de desconto. É isso mesmo, né? A gente até brincou aí, o gerente endoidou, o gerente enlouqueceu. Então, 50% de desconto aí no curso de Delta de São Paulo. E estamos muito próximos aí de começar o nosso reta final para a Defensoria do Ceará. Então, quem ainda não se inscreveu, corre e se inscreve na Defensoria do Ceará, porque vem um cursão aí, um super curso para vocês, tá certo? E estou em busca da Renata. Cadê a Renata? Deixa eu ver se ela já está por aqui. Olá! Tudo bom, Renata? Como é que você quer? Tudo Como é que você tá? jóia, Tá tudo Felipe. bem? Tá, tudo jóia, graças a Deus. Estava aqui apanhando da internet, mas acho que agora ela vai dar um alívio aqui para a gente poder fazer essa live. Show de bola, show de bola. Muito bom. Vamos lá, Renata. Primeiro, dar as boas-vindas, tá? Dizer que estou muito feliz em tê-la aqui conosco, certo? É uma felicidade enorme te receber aqui, conversar contigo. Estava falando aqui, não sei se você já estava online quando eu comecei a falar que desde que lhe conheci pessoalmente, em curso de prova oral, você sempre foi uma pessoa super simpática, uma pessoa super solícita, que foi sempre muito carinhosa com os professores do OUSE, sempre se mostrava ser uma pessoa assim, de um astral maravilhoso, e que desde então acompanhei sua trajetória, fiquei muito feliz quando vi você aprovada, e acompanhei desde então sua atuação também como defensora, como colega, e sempre você teve um desempenho exemplar também como defensora, e por isso que é uma felicidade tê-la aqui nessa live hoje para contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da tua trajetória para a gente e saber quais foram os desafios que você vivenciou, porque com certeza esses desafios que foram enfrentados por aprovados são desafios que hoje pessoas que estão estudando, estão na batalha, também estão vivendo. Então, Renato, seja muito bem-vindo. Se eu me esqueci, Obrigada, se Felipe. eu não fiz a apresentação adequada, fala para a galera aí quem você é, onde é que você está, qual é o trabalho que você está fazendo hoje. Tá, obrigada, Felipe. Eu fico muito satisfeita de estar participando dessa live. Eu acho que quando a gente é aluno, a gente fica esperando, nossa, será que vai chegar também o meu momento de eu participar, de falar um pouco da minha trajetória? E aí eu fico muito satisfeita de estar participando aqui hoje com o Ouze, que me acompanhou por muito tempo durante a minha trajetória de estudo para a Defensoria. Meu nome é Renata, meu nome é Renata Guerra, eu atualmente sou defensora pública aqui no estado do Amapá. Fiz o primeiro concurso da carreira da Defensoria do Estado do Amapá. Para quem não sabe, a Defensoria do Amapá foi a última a seguir os termos constitucionais, a fazer concurso público. Então, esse foi o primeiro concurso e foi no que eu fui aprovada. Atualmente, eu resido em Macapá,
Trabalho numa comarca próxima aqui, iniciei bem no interiorzinho aqui mesmo do Amapá, um pouco mais distante, agora já estou na capital, em residência, né? E minha trajetória, eu acho que ela é muito semelhante, acho que da maioria das pessoas que entram na carreira do serviço público. Eu já era servidora pública antes de ser defensora pública. Eu passei quase 8 anos, ia já fazer 8 anos que eu fui analista do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Passou E minha muito, carreira ficou 12 começou. anos. Não, quem me dera. Só pode. Não, quem me dera. Mas comecei a estudar para concurso já no último ano da faculdade, né? Comecei estudando para concursos de tribunais, que era minha primeira meta, na verdade. Sendo bem sincera, eu nunca acreditei que eu teria a capacidade de passar um concurso de Que carreiras. Vou ser loucura. bem sincera, e um dos motivos que eu não queria fazer concurso de carreira era porque tinha etapa de prova oral. E aí, isso sempre me apavorou muito, mas a gente vai chegar nesse ponto da prova oral aí. Show de bola. E então, assim, tribunais para mim, eu queria uma carreira de analista para mim, federal de preferência, então eu comecei estudando para a carreira de TRT, eu já estagiava, né? Inicialmente, engraçado, né? Hoje eu sou servidora pública, mas inicialmente, quando entrei na faculdade, no meu primeiro dia de aula, sempre tem aquela conversa com primeiros os alunos, todo mundo muito novo ainda. A maioria da minha turma era bem jovem, de 18, 19 anos. E aí a professora fez uma dinâmica normal e perguntou quem queria concurso público. Eu lembro que 90% da sala levantou a mão. E quem queria advogar. Os 10% eu estava nesses 10% na época. E aí, como eu estagiei só em escritório, parte privado, então assim, eu já mudei de ideia já no estágio, né? Já no último ano da faculdade eu vi que aquilo não era para mim, não traria a estabilidade que eu queria. Eu sou uma pessoa muito metódica, então a carreira da advocacia ela tem algumas coisas que você tem que se adaptar muito. Então, eu não me vi com esse perfil mais. E aí as pessoas, estuda para concurso. E aí eu pensei, não, acho que concurso de analista, acho que ok, dá para eu me dedicar aqui e passar. E aí foi assim que eu fiz. Eu sempre trabalhei e estudei. Eu nunca só estudei. Isso aí para tirar um pouquinho daquele receio daqueles concurseiros que acabam trabalhando. Eu sempre acho importante a gente frisar que se puder só estudar, ótimo, né? Mas eu acho que é também uma carga emocional muito puxada. Eu não me vejo pensando que só estudar na minha vida em nenhum momento das minhas fases de concurso. Eu acho que eu não sei se eu renderia bem. Tem gente que rende bem. Eu acho que eu ia ficar me cobrando muito mais do que eu me cobrava já na época. E aí eu trabalhava no escritório de advocacia no começo, então assim, era aquele horário muito maluco, eu não tinha hora definida para começar e terminar o trabalho. Então, meu estudo para analista se baseou a estudar na hora que eu tinha. Então, assim, eu não tinha uma regularidade de horários, né? Assim, eu estudava todos os dias, rotineiramente, mas não tinha um cronograma fixo. Eu vou sentar às 2 da tarde, vou estudar até às 6, e depois disso, não, porque a vida em escritório de advocacia era bem puxada. Então, assim, eu estudava a hora que dava. E nessa fase de tribunais, eu tinha tentado muitos TRTs. Era aprovada, mas nunca era nomeada, porque, enfim, poucos cargos na época. E aí fui abrir o TJ Pernambuco. Eu morava em João Pessoa, na Paraíba, na verdade. Eu sou pernambucana, mas eu fui criada na Paraíba. Então, eu sou meio a meio, na verdade. Eu sou um pouquinho de cada. E aí eu fiz, Você, vou no fazer. caso, você é paraibana, mas nasceu na Grande João Pessoa, né? Que é o piada lá que os O pernambucanos e os pernambucano, paraibanos trocam bala é, lá, né? Com essa piada. o pernambucano disse que João Pessoa é um bairro de Recife. E aí o pessoal de João Pessoa, em contrapartida, diz que Recife faz Isso, parte da Grande João Pessoa, né? exatamente. Sempre tem que ter essa rixazinha dos estados, mas Uhum. saudável. E aí eu comemorava em João Pessoa e não, vai abrir, o TJ era um concurso que sempre chamava muito na época, tinha tido uma chamada boa. Eu fiz, não, eu acho que dá para passar, nem que seja fora das vagas, né? Eu pensei assim, isso é chamado ao longo dos 4 anos. Então, eu me dediquei muito a ficar fazendo questão, estudando letra de lei mesmo na época, porque era o que dava para fazer. E aí, por sorte, por estudo mesmo, deu certo, eu entrei no TJ. Eu tinha 25 anos na época, não era com 12, viu, Felipe? Eu iniciei no tribunal aos 25 e fiquei até ser nomeada como defensora pública do estado do Amapá.
Ótimo. Logo que eu passei, eu não continuei estudando. Por questões mesmo, opções de vida, eu tinha uma outra realidade de vida pessoal, Uma e o Tribunal pergunta de que eu acho que Pernambuco é me supria. interessante, Hum. uma pergunta que eu já acho interessante fazer nesse momento, dada a tua realidade, que é uma realidade muito interessante, é de alguns outros alunos que a gente já teve, mas não sei por que eu nunca perguntei isso para outras pessoas que passaram por isso. Então, você que se formou, estudou para analista e passou. E depois, já sendo analista, estudou para a carreira jurídica, digamos assim, defensor no caso. Eu te pergunto, é diferente? Tu achou diferente o estudo para tribunais, para nível médio, ou mesmo nível superior analista, e carreira jurídica? Tu sentiu muita diferença nesse estudo? Então, quando eu entrei no tribunal, eu parei de estudar, na verdade, por um tempo. Sim. Então, eu entrei em 2012 e só retornei ao estudo no ano de 2016. Então, assim, eu dei uma pausa muito grande no estudo pré-concurso, né? Foi uma pausa considerável, por questões pessoais. E aí, quando modificou essas questões pessoais, que eu resolvi voltar a estudar, eu já não sabia mais nem como estudava. Sendo bem sincera, assim. Então, assim, eu comecei bem perdida. Se eu acho diferente, achei diferente, né? Faz um tempo. Mas na questão dessa questão da necessidade de um aprofundamento em algumas questões, algumas matérias. Não dá nem para ter muita referência, porque eu acho que em 5 anos muda demais, Mudou né? O estudo para muito, concurso. E exatamente. nesse período aí, eu acho que mudou demais. Só para falar uma coisa muito breve, eu acho que foi o período em que, por exemplo, se popularizou dizer o direito. Então, uma coisa estava para Sim, concurso antes e depois dizer o eu nem direito. sabia que existia antes. Era só que Exatamente. concurso era de graça quando eu comecei a estudar. Então, assim, muda muito a quantidade de cursos que surgem, a quantidade de professores Sim, que surgem, materiais que surgem. Então, realmente é outro mundo, né? Então, você para 2, 3 anos, muda completamente as coisas. É muda muito demais. rápido a dinâmica. Então, é muito diferente. Então, a minha pergunta muda. Como foi recomeçar a estudar? Difícil. Mas, assim, brincadeiras à parte, foi difícil voltar ao hábito, né? Porque, querendo ou não, eu estava adaptada com a minha rotina. Eu, na época, eu estava assessorando, já estava numa assessoria. Então, assim, já era um cargo que me deixava financeiramente um pouco mais confortável. Então, Só foi uma, uma decisão de vida mesmo. só uma dúvida para eu não me confundir daqui para frente. Você era Hum, analista do TJ Pernambuco. isso, Show de bola. Pode continuar. Desculpa te isso. interromper. Nada. E aí eu resolvi retornar, né? E aí me pensei, e agora, como é que eu faço? Aí lembro de olhar alguns materiais, assim, eu não lembro agora o nome, eu não sei se era eu não sei se eu cheguei a pagar o Eduardo Gonçalves, não lembro. Eu comecei a ver, na verdade, quando eu comecei a estudar, agora vem a parte engraçada, eu quis escolher uma carreira, pensei entre Ministério Público, Defensoria e Magistratura, eu escolhi inicialmente estudar para Magistratura. Porque eu trabalhava como assessora de juiz, assessora de embargador por muito tempo. Então, assim, eu já estava meio habituada com a rotina de trabalho, já via mais ou menos como é que era. Não achava ruim e, por exclusão, eu não queria fazer júri. Eu não queria ser nem o MP, nem queria ser a defesa para estar falando em júri, porque eu sempre tive muito problema em falar em público, que Entendi. melhorou. Então, assim, melhorou, mas era uma dificuldade pessoal que eu tinha de me imaginar fazendo um júri. Então, assim, eu pensei, não, qual é a situação mais confortável? É ser o juiz, porque eu vou ficar lá sentada. Olha o Olha o que faz pensamento a da pessoa escolher a pensamento. profissão. Eu não quero Olha, ser veja o acusador nem pensamento. defesa no júri. Porque eu não quero falar para um corpo de jurados. Literalmente foi essa a decisão. E porque já tinha familiaridade com a carreira, mas foi assim, definitivo, foi não, eu não quero fazer júri, então eu quero ser o juiz que fica só lá, vendo o júri, falando umas coisas com os jurados. Olha a cabeça da pessoa, só faz júri, olha a cabeça do juiz. Coitado do juiz, que tá um negócio desse, eu vou levar o juiz que eu trabalho, vai dizer, que é isso, Renato? Vai dizer que eu fico É, sentado só assistindo o júri. verdade. E aí, foi a exclusão, foi essa. Só que eu vou ser sincera, assim, eu comecei a estudar e comprei um monte de doutrina, um monte de livro, fazia tempo que eu não via. Fiz uma coletânea, gastei acho que meu 13º comprando livros.
Enfim, comprei um monte de livro, comecei a montar um horário, fui Isso foi vendo como é que o pessoal estava 2016? estudando. Esse retorno foi 2016. Foi, Certo. foi. Foi em 2016. Meio de 2016, essa vontade de voltar a estudar. E Certo. aí, e melhorar, né? Assim, questão financeira, e também assim, eu já estava um pouco satisfeita com algumas questões do carro, queria um pouco mais de mudança também. Eu já estava bem cansada de estar naquela mesma rotina, eu queria mudar a minha vida e resolvi voltar a estudar para concurso. E Certo. aí comecei estudando para magistratura, fiz acho que ainda umas 3 provas de magistratura, e aí estava estudando já uns 6, 7 meses, e lógico, levando muito cacete em prova da primeira fase ainda nessa época. E aí bateu crise existencial, aí eu disse, eu não sei se eu quero ser juíza. E aí, um amigo meu na época, que hoje também já é defensor, ele só fazia defensorias públicas. E aí abriu o concurso da defensoria de Alagoas, eu nem me não me esqueci disso, foi a primeira prova que eu fiz e comecei a estudar para a carreira mais especificamente. E aí foi quando eu me apaixonei pela defensoria pública e disse, não, eu só vou fazer defensoria pública e esse meu problema de fazer júri, ele vai ter que passar de alguma forma. Eu vou Vou ter ter que que me resolver, adaptar né? a isso. Vou, Muito porque legal. fazer E júri ainda é assim, só uma das você coisas, tomou uma a das coisas. decisão, sabendo que tinha um problema, tomou a decisão e disse: vou resolver o problema depois. Depois que eu. Ou É, seja, você não deixou um problema futuro atrapalhar uma decisão presente. Porque tem muita gente que faz isso, isso. né? Pensando num problema Pois é. futuro, atrapalha uma decisão presente. Toma a decisão hoje e depois vai para cada dia com a sua agonia, né? Cada dia com a sua agonia. Isso é muito a cara do Isso é conselho, verdade. realmente. Deixar de tomar uma decisão, deixar de fazer alguma coisa hoje por medo de um problema do futuro, né? Pois é. Aí foi quando eu resolvi. Eu nem pensava na prova oral, porque se eu fosse pensar na prova oral, eu tinha desistido até de fazer concurso, porque eu tinha muito medo da prova oral. E aí o primeiro contato que eu tive com o OUSE foi justamente na prova de Alagoas. Eu lembro que, como eram as duas provas, eram as duas fases ao mesmo tempo, eu fiz, não, eu preciso fazer pelo menos um curso aqui para me chegar lá na segunda fase, não sabe, só saber nem fazer um cabeçalho de uma peça, né? Nem saber o que é que eu vou responder numa questão, porque era um outro tipo de estudo. E assim fiz, fiz o curso da primeira fase casado com a da segunda para Alagoas e Foi fui fazendo as integrado. provas. O integrado daqui fazendo. Aí fiz, acho que fiz o de Pernambuco também. E o último que eu tinha comprado, assim, que eu lembro, assim, que eu fiz, foi justamente um que foi não, Amapá e Amazonas, que foram duas Foi. provas que eu também fiz. Pronto, eu fiz todos esses cursos, já focando na primeira fase e o da Alagoas focando na segunda. E aí veio Legal. reprovação em Alagoas. Pernambuco foi uma reprovação especificamente que me doeu muito na época, porque eu era de lá e eu tinha Passa. muita expectativa na prova de Pernambuco. Lembro que eu fiz uma pontuação boa, mas não era uma pontuação suficiente para o Lá corte, foi porque loucura. Essa prova foi foi loucura, a prova 84, 84, eu 84, acho, quando teve uma 84. anulação. E eu lembro que eu fiz a minha melhor pontuação na época, acho que eu fiz 78, não lembro, uma casa dos 70 e alguma coisa, e era a média que estava tendo as defensorias no país na época, que agora também já deu uma mudada nisso, né? Até É. isso já mudou. E aí eu fiquei muito mal na época, na verdade. E aí vinha a prova do Amazonas e do Amapá logo em seguida. E eu meio que tava assim, não quero mais fazer concurso, não sei, vou fazer essas provas aí, vou ver o que é que dá, e depois eu penso, se não der certo, o que é que eu vou fazer, se vou continuar estudando, pensar no plano B para minha vida. E a prova do Amazonas e do Amapá, ela foi ocorrer uma semana de diferença. Um fim de semana, o primeiro fim de semana foi Amazonas, no segundo fim de semana foi a prova do Amapá. Eu fiz a prova, foi da FCC na época, FCC botou provas bem difíceis em ambos os estados. E aí eu não passei no corte no Amazonas e já vim para o Amapá totalmente descrente de qualquer resultado positivo. Eu fiz, nossa, eu vou lá para o Amapá porque a passagem está comprada, vou lá conhecer, né? Vou lá levar outra solavanco da FCC, a FCC adorava me bater na época. Eu fiz, vou lá levar outra palmada da FCC e vou ver o que é que vai dar. E aí passei no corte e foi meu momento desesperador, porque eu nunca esperava. E aí eu fui fazer curso específico de segunda fase e assim fui passando no desespero. Passei com a nota mínima na peça penal na segunda fase aqui, já deixando claro que não é só aprovado só quem tem as maiores notas, tá? Para o pessoal ficar tranquilo. Acho que
o dia que era a peça criminal e as outras questões, a média era 5, eu acho que eu tirei 5,5. E assim, foi outro desespero quando eu passei, porque realmente eu também não imaginava que ia para oral. E tu lembra qual foi o ano dessa prova do Amapá? A prova, ela foi 2018. Foi o ano 2018. Então, tu 2018. voltou a estudar 2016. 2016 fez concurso para magistratura, sentiu que não era o teu lugar, começou a fazer concurso de defensoria, aí fez Alagoas, Pernambuco, Amazonas e Amazonas e Amapá. Amapá. Isso. Ou seja, tu tem umas 7 reprovações antes de passar no Amapá. E no Isso. intervalo de 2 anos. Pensou em desistir nesse período? Toda semana. Toda Ai, mas é semana é sério, toda pesado, semana eu Renata. fazia. Explica isso aí, pelo amor de Não, Deus. não, tô brincando, toda semana não. Mas assim, às vezes quando aparecia algumas situações, alguns feriados que eu queria estar lá na praia, curtindo a praia, ou alguns eventos da família. Toda semana não, mas que uma vez no mês, assim, pelo menos eu pensava, Entendi. meu Era Deus do céu, frequente eu esse quero. pensamento. E Era frequente, pensamento. como é que tu trabalhava com com essa sensação, com esse pensamento? Eu pensava o que é que estava me incentivando a estudar, né? E um dos motivos que me incentivaram, lógico, eu queria, vou dizer assim, bem assim, eu queria assinar o que eu fazia, se vou brincar assim, porque eu sempre fui assessora, então a gente acaba fazendo o trabalho todo. Eu queria ter meus posicionamentos, muitas vezes eu tinha que fazer coisas que eu não concordava juridicamente. Então, assim, além dessa questão pessoal mesmo, de realização profissional pessoal, o que me incentivava era que meu outro incentivo é que eu queria ter uma condição financeira melhor para poder dar um pouco mais de conforto para os meus pais. De saber que se eles precisassem, eu ia ter financeiramente, mesmo que eu estivesse longe, eu ia poder dar algum conforto para eles. Então, todas as vezes que eu pensei assim, ai, estou cansada, o que eu ganho no tribunal é suficiente para me manter, não é um salário ruim, dá para eu viver aqui, fazer as coisas que eu gosto. Aí eu pensava, não, mas esse salário ele só sustenta a mim, ele não vai poder fazer com que eu possa dar um pouco mais de conforto, assim, em situação de emergência. Pensava muito em saúde, eu tenho pais mais velhos já, né? Então eu pensava muito, não, se eu tiver uma coisa mais urgente, eu não vou poder ajudar. Então, assim, foi também um dos motivos que me fez querer É uma estudar. linda motivação, é uma linda motivação. Eu também pensava muito nisso na época, assim, Pensava muito, acho que foi o que poder mais me honrar os salvava. pais, né? Bacana. Sim. Muito E legal, aí foi muito um dos. legal. Quando eu vinha aquela vontade de desistir, aí eu, semanalmente. E aí, quando tu fez o Amapá, tu passou para o FCC, que tu disse que já tinha levado umas lambadas aí da FCC. Como foi, assim, a Uhum. sensação de bati o corte, passei? Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz e ao mesmo tempo muito desesperada, porque eu achava que eu não tinha ainda o conhecimento jurídico ainda necessário para responder questões subjetivas, fazer peças ainda bem feitas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz de ter passado, eu achava que eu não tinha ainda o conhecimento necessário para fazer as questões e as peças, né? Ou se fizesse, não ia ser tão bom assim, que fosse apto a me passar para a segunda fase, passar para uma fase oral. E aí fui de novo fazer curso, né? Levava muita lapada também nas rodadas de escola. Você fez os Toda concursos semana era um também para. desespero. Você fez o da primeira e o da segunda fase, então, né? Para Fiz, Amapá, fiz, fiz, o de oral fiz, também. fiz. Também. Então foi, estivemos juntos na objetiva, na subjetiva e na oral. Isso. Que bom, E fico feliz aí, demais. pois é, e aí toda rodada brincava muito. Até o Jaime, que é professor do OUSE, ele era meu colega de concurso, né? Então a gente. Acho Deu uma travadinha, mas que eu voltou. caí. Não, voltou, Voltou? tá funcionando. Pronto. Aí eu falava, pronto, eu falava muito com o Jaime que toda semana de rodada de peça era um desespero novo que eu sentia, porque eu não sabia o que responder. Então, assim, foi uma fase muito louca, assim, eu brinco da minha vida, que eu estudava assim, fazia, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Ainda bem que não precisa identificar a prova, porque
vou passar vergonha. Eu tenho aquele pensamento bem maluco do concurseiro, né? Muita Desesperado. síndrome do impostor, né? Muita síndrome Não, do sempre impostor. tive, sempre tive, sempre tive em todas as fases. Chorou, né? Muita chorona, isso sim. Literalmente, eu Aí, chorava muito. qual foi a tua estratégia de estudo nesse momento? Que tu achava que tinha dificuldade, era algo desconhecido para ti, novo para ti, tu tinha feito aquele treinamento para Lagoas, mas agora tá Bem, valendo, é. digamos assim. Então, fiquei, assim, o estudo específico da época, eu lembro que eu fiz o curso todo e estava fazendo um outro curso também de segunda fase na época, porque eu queria ter o máximo de, se eu não conseguisse, porque assim, eu trabalhava ainda, né? Então, ainda que eu não conseguisse estar fazendo todas as rodadas, eu queria ler o máximo de espelhos, eu queria ver o máximo de questões possíveis. Hum? Me aprofundei em algumas jurisprudências, principalmente aquelas mais pontuais, cara de prova de concurso. Sempre tem aquela que você olha e fala, nossa, aqui dá uma questão boa, né? Para concurso. Então, assim, eu comecei a ler mais jurisprudência na época, para poder. E o dizer o direito sempre foi o, a parte que eu mais utilizei para jurisprudência, sem dúvidas. Eu lembro que eu cheguei a comprar o livro, então eu revisei muita jurisprudência do dizer o direito, tanto da versão resumida, e aí pegava alguns informativos que vinham, eu dava uma lida realmente no completo, estudava bem as peças, fui fazendo os esqueletos das peças para não esquecer, né, o que é que eu precisava de principal. E fui treinando, foi treino. Então, assim, eu treinava o máximo que eu podia de questões, lia o máximo que eu podia de espelhos, quando eu não podia estar fazendo questão e peças o tempo todo. E foi basicamente o meu estudo para a segunda fase, foi esse, né? Excelente, Dei excelente. uma abandonada no estudo de primeira fase, de lei seca e de questões, e fui atrás de materiais que me dessem suporte para a parte subjetiva. Alguns assuntos doutrinários que eu tinha dificuldade, pontuais, né? Assim, também processo civil, que era uma coisa que eu basicamente só estudava a questão, só estudava a letra de lei, então eu ia ver alguns assuntos mais teóricos. Civil também a mesma coisa, que eu sempre fui muito na lei seca e no informativo. Eu procurei me familiarizar com alguns termos doutrinários, mas tudo resumido. E para isso eu usava muito meu material que eu já tinha do uso das rodadas. Porque como a gente Ótimo. recebia aquele material complementar, aquele era meu material doutrinário. Então, assim, eram doutrinárias resumidas. Eu nunca. Talvez um ou outro assunto, assim, muito pontual mesmo. Eu acho que, assim, se eu peguei, acho que foi em processo civil e penal. Penal sempre foi uma questão que eu tive muita dificuldade na parte teórica, né? Muita teoria, muito nome. Então, assim, eu tentava, às vezes, dependendo do assunto que eu não conseguia entender muito numa coisa mais resumida. Eu ia numa doutrina e dava uma olhada no que era aquele assunto. Criminologia. Eu lembro que eu tinha um pânico com criminologia enorme na minha vida, porque era tanta teoria. Coitado do Rodrigo para me aguentar com criminologia. Me diz uma coisa, e aí quando fez a prova, como foi? Então, eu saí derrotada. Ó, Felipe, eu sempre saí Sério? derrotada. Tu é muito chorona, Principalmente. mulher. Como é que a pessoa Não, chorona desse jeito? na prova da parte que foi civil, que eu lembro que eu fiz uma prova muito boa, foi uma ação civil pública, não vou esquecer nunca, em consumidor. Foi até uma peça até tranquila, porque foi o Leonardo, né, Uhum. que fez. Certo. Então, assim, e aí, foi uma prova até relativamente tranquila, a peça, não as questões da peça. Então, assim, foi a primeira prova, graças a Deus, inclusive, se eu não me engano. Então, eu saio um pouco mais assim, não sei, porque eu nunca tinha feito uma prova subjetiva, então eu não tinha muito parâmetro, como é que era o critério de correção, de espelho e tudo mais. E quando eu fiz a prova criminal, nossa, eu achei que tinha identificado a prova sem querer, porque tinha feito uma rasura na, lá na hora de responder, e eu achei que aquilo era identificação de prova. Odiei a peça criminal, até hoje eu xingo mentalmente, eu perco o Patrick. E aí, nossa, eu detestei a prova penal porque era realmente a que eu tinha muita dificuldade. E as questões não tinham sido simples. Então, assim, eu achava que realmente eu não ia conseguir fazer o mínimo, Pensou que né? Que era tava o fora. mínimo global lá. Pensei, fiz promessa. Eu era uma viciada em Coca Zero na época de estudante. Coca Zero era meu vício e todo mundo sabia disso. E aí, até um colega que hoje também é defensor público aqui, que me aturou muito na segunda fase, na fase oral. Ele olhava para mim e fazia, para de chorar, Renata, vai dar certo, vai todo mundo passar.
tem a pauta, faço o corte, faço o mínimo nessa prova de criminal. Eu não tenho condições de passar, não. Aí eu fiz assim, se eu passar nessa prova para fazer a prova oral, pode ver que eu vou passar um ano sem tomar Coca Zero, que era a coisa mais difícil na minha vida, ficar sem tomar. E aí, no dia que saiu o resultado, eu passei com 5,5, mas passei. Passei com Sua saúde 5,5 e aí... Sua saúde agradeceu e aí esse corte de Coca-Cola na sua vida. foi. E aí eu lembro que Foram eu 2 saí. anos aprovado em concurso e aumentou um ano de vida. Parando um ano de Pois tomar é, Coca-Cola. pois é. E era muita Coca-Cola de verdade, eu confesso. Imagina. Até porque E aí eu disse Coca-Cola ao tem Red. uma cafeínazinha que ajuda nos estudos, né? Então, E aí eu tomava café e Coca-Cola. Daí eita, diabo. não era muito saudável, confesso. Beleza. E aí, antes de sair a lista, né, eu não estava nem muito empolgada nessa resultado dessa lista. Aí ele mandou uma mensagem para mim: já tomou a última Coca-Cola antes de sair a lista hoje? E eu lá com minha Coca Zero da boa, estudando. Eu, tô aqui tomando minha Coca. Tá doido que eu não passo com essa prova oral? E aí, quando passou, inclusive, até engraçado, quando saiu o resultado da segunda fase, que eu achei que não ia passar de jeito nenhum, eu chorei muito. Mais do que quando eu fui aprovada na oral. Porque, de fato, eu não esperava. Então, assim, quando saiu o resultado, eu chorei muito, fiquei muito eufórica, muito feliz. E aí, de novo, bateu o desespero. A pergunta que não quer calar nesse momento é a seguinte: você ficou mais feliz quando viu que tinha passado ou quando deu o primeiro gole de Coca Zero depois de um ano de promessa? Depois de um ano de promessa, quando eu provei a Coca-Cola, eu não gostei mais do sabor. Olha aí! Que coisa, Aí, que coisa. o vício não voltou. Tomo esporadicamente, bem esporadicamente hoje em dia, assim, mas tô até evitando para não dar vontade de virar, não virar Muito novamente bem, um vício então, que eu tinha. tá respondido. Passar em concurso é melhor do que tomar Coca Zero depois de um ano de promessa. Muito bem. E Verdade. E olha que aí, não era fácil, chegou o não. momento que você tinha mais medo. Prova oral, que você várias Sim, vezes deixou bem claro que era um trauma na sua vida falar. Você disse que pensou em sim. fazer magistratura para não ter que fazer júri, tinha medo de prova oral, e agora você estava numa prova oral. E agora? E aí, passada a euforia da aprovação, e aí eu vou entrar num papo mais sério agora, veio realmente o desespero e com eles crise de ansiedade, de verdade. Assim, eu nunca tinha Crise de tido. ansiedade Na mesmo verdade, médica. eu tive na segunda fase, eu acho. Já, quando hoje em dia eu já consigo perceber que eu tive um pouco na segunda fase, mas ela foi um pouco mais controlada. Quando eu me vi na fase oral, realmente eu tive crises de ansiedade, de sentar e não conseguir chorar. E aí fica aí um apelo para os concurseiros, que eu sei que saúde mental é uma coisa que pega muito, né? E as pessoas às vezes têm vergonha de falar, né? E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que quando eu precisei eu procurei ajuda, né? E aí procurei ajuda para poder tratar essa questão da ansiedade, que consegui controlar. E aí deu a louca, eu saí me inscrevendo um monte de curso de prova oral e um deles foi o OUSE, que foi o primeiro curso que eu fui presencial. E aí eu até vi que eu já estava, quando eu fui fazer, eu já fui meio desesperada, né, para fazer o treinamento lá. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou passar vergonha oficial real, né? Pessoalmente, vou estar lá na frente dos professores, que eu já admirava. Eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou sentar na frente de Felipe e falar sobre direitos humanos? Não queria. Foi assim, como é que eu vou sentar na época, tá? Ainda tava a Lara, aí foi o Rodrigo, foi o Muniz, eu olhava assim, meu Deus, como é que eu vou sentar na frente dessas pessoas que eu admiro, que eu espelho, que, assim, que eu vejo que são super inteligentes, super... Aí eu falei, meu Deus, não vai dar certo, eu vou chegar lá e não vou conseguir falar nada. Literalmente, eu achava que eu não ia conseguir falar nada. Fugia, como o diabo foge da cruz, como diz lá no interior, de fazer treino de prova oral com os colegas. Tem uma situação engraçada que a primeira tentativa, eu fechei a câmera na cara de um amigo, de um colega meu e disse que eu não ia responder nada a ele. Era desse nível de desespero, para você ter uma ideia. E aí, no outro, eu já estava com ansiedade no curso um pouquinho mais controlada, e foi quando eu comecei a perder o medo da prova oral, né? Aí, lógico, aí voltei a treinar mais, aí aumentei um pouco a intensidade do estudo, né? Na época, quando eu só estava na primeira fase, quando era um estudo mais objetivo para a primeira fase, eu nunca fui uma pessoa que estudei muitas horas, assim, para também deixar aquele pessoal que fica preocupado com as horas líquidas de estudo. Eu nunca fui uma pessoa que estudei muitas horas líquidas de estudo. A minha média era 3 horas
normalmente, assim, quando dava, tá? Então, assim, nem sempre eu conseguia. Aí eu dei um gás a mais, né? Passei a estudar realmente todo fim de semana. Quando eu estava muito cansada, eu parava, mas não era um dia certo. Assim, quando eu via que eu estava realmente muito fadigada, eu dava uma parada, ia ver um filme, ia pro cinema. Mas realmente eu me concentrei bastante na prova oral. E aí, sempre tem É muito os, louco os isso, colegas que assim. estão. É uma fase muito louca, muito intensa, o estudo Não, da e prova oral. Ele foi assim, muito. eu tô pensando assim que é muito louco tu dizer assim que bateu crise de ansiedade mesmo, teve que procurar ajuda médica, etc. Porque assim, não pareceu de jeito nenhum lá. Você disfarçou muito bem. Porque eu lembro, assim, faz um tempinho, mas a lembrança que eu tenho sua nos cursos de provas orais, que eu acho que você fez mais de um, eu acho. Ou foi só um? Foi só esse. Curso de prova oral foi Isso. só esse. Então, tava confundido. Mas, assim, a lembrança que eu fiquei do curso de prova oral é que você foi muito bem. Muito bem mesmo, assim. Era uma turma muito boa, aquela do... A gente Sim, acabou se afeiçoando muito, a todo mundo ali do Amapá e tal. E eu lembro que era você ia muito bem. Então, assim, eu não tenho nem, assim, recordação de ter ficado preocupado com a eventual prova oral sua, entendeu? Eu fiquei com a sensação, assim, de que, não, tá preparada para fazer a prova. Então, é muito louco, assim, e isso também faz com que eu pense, assim, a responsabilidade da gente, né, de receber os alunos, que a gente não sabe o que está passando na vida pessoal sim, do aluno, né, e ver isso e também a felicidade de ver que deu certo, né? Deu super certo. Quando chegou sim. para fazer a prova, tava bem, tava tranquila. Tranquila eu acho que é uma palavra muito forte, né? Mas como é que você tava se sentindo no dia da prova oral? Eu fiquei para o último dia da prova, então acaba que você fica escutando, querendo ou não, sabendo de alguns comentários de prova, algumas pessoas comentam. Fiquei um pouco ansiosa mais nas vésperas, mas assim, eu lembro que no dia mesmo da prova e no dia anterior, eu fiquei bem, fiquei tranquila. Já tinha estudado tudo que eu tinha que estudar, já tinha treinado o máximo que eu podia treinar e entreguei, né? Assim, tanto ao estudo como para quem acredita, acreditei, entreguei na mão de Deus que se fosse realmente meu destino tá aqui no Amapá, se fosse para realmente vir para cá, as coisas iam dar certo no final das contas, né? Massa. E aí teve sorteio de ponto lá na hora. Confesso que eu tirei um ponto bom, né? Principalmente penal, era que sempre foi a banca que mais eu tinha medo, não pelo examinador em si, só deixando claro, mas pelo mesmo pela minha dificuldade que eu tinha particular com teorias no direito penal. Então, eu pensava se fosse uma coisa muito teórica, talvez eu não conseguisse responder adequadamente. Eu tinha muita dificuldade. Ou de cair algum ponto que eu nunca tivesse nem batido o olho, enfim. Vários medos passam, porque, assim, pelo menos para mim, sempre foi humanamente possível vencer um edital. Então, eu cheguei até a fase oral sem muita matéria ter sido vista por mim, né? Isso que a gente brinca às vezes que a prova ela escolhe, isso eu acredito muito nisso também, né? As coisas elas acontecem no tempo certo. E aí, eu tinha muito medo da banca de oral. E quando eu puxei o ponto de oral, e eu até comentei com o Rodrigo na época, eu fiquei muito feliz porque no último dia do curso do Rose, estava todo mundo já muito cansado, inclusive vocês estavam exaustos já de escutar e perguntar e arguir. E eu lembro que o Rodrigo fez: quem quiser ainda ser perguntado, eu vou fazer aqui as últimas perguntas. E muita gente não foi, porque estava cansada. Eu fiz: não, Rodrigo, eu quero que você me pergunte ainda mais uma vez. E eu me lembro como se fosse hoje, agora. Ele me perguntou sobre criminalização primária e secundária. E aí eu lembro que eu respondi, era um dos temas de criminologia que eu conseguia dominar bem. E quando acabou, ele brincou assim, não tenho nem o que falar, tá maravilhosa a resposta. E aí a gente brincou com isso e tudo mais, porque eu tinha tido dificuldade em outras perguntas e consegui fechar com chave de ouro. E quando eu puxei meu ponto de penal, da banca de penal, era criminologia e foi o ponto que eu tirei. E foi justamente a pergunta que o examinador me fez dentro de criminologia, né? Ele fez sobre outro tema também. Mas nessa hora que eu puxei o ponto, eu sorri para uma colega que estava comigo e ela sorriu para mim porque ela também puxou bons pontos. Então, assim, eu fiz, não, pelo menos eu não vi aqui nenhum assunto de penal que vai me tirar do eixo, né? Posso não ser perfeita, mas eu vou conseguir pelo menos falar.
E aí, foi minha melhor banca. Por incrível que era a banca que eu Coisa linda. mais temia, foi a minha maior banca. Eu mandei uma mensagem para o Rodrigo, logo depois da prova Maravilha. oral na época, falando que o que o examinador tinha me perguntado foi justamente o que ele me perguntou e que eu tinha detalhado um pouco mais, né? Mas que tinha respondido justamente como tinha respondido no 11. E aquilo me deu Perfeito. uma sensação de paz e tranquilidade muito grande no Coisa dia da prova. maravilhosa. Maravilhoso. Foi É bem. emocionante para mim ouvir isso, porque quando a gente consegue acertar uma questão, assim, eu imagino que tenha sido isso que o Rodrigo tenha sentido Uhum, quando você mandou a mensagem. Assim, é como se a gente fizesse um gol na final da Copa do Mundo, entendeu? Quando a gente consegue antecipar uma com questão, certeza. é uma sensação maravilhosa, porque a gente sente realmente ajudando a pessoa, né? E que coisa maravilhosa, assim, primeiro, a sua história, né? Você, desde o começo, preocupado com essa fase, e quando chega nessa tão temida fase que te fez sofrer fisicamente mesmo, assim, você Sim. consegue ir bem e fechar com chave de ouro na matéria que você tinha mais medo, né? E foi a Maravilhoso, minha última banca no dia também. história linda mesmo, que uma linda trajetória da aprovação. E eu te pergunto, tá gostando da vida de defensora? Ah, gosto. Escolhi com certeza a carreira que mais combina comigo mesmo. Assim, tem gente que pergunta, você gosta de defensora? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem, né? Aqui, tô aqui no estado do Norte, que já é carente de muita coisa. Então, assim, tem as dificuldades normais de adaptação, de mudança de vida e tudo mais. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, eu sou muito, muito, muito feliz com a carreira que eu consegui alcançar e o que eu escolhi para minha vida. Não Valeu a trocaria pena hoje por aquela. nenhuma das carreiras. Valeu. Valeu a Valeu os pena aperreios. mudar de Com analista para certeza. defensor. Com Para certeza. Eu não me encerrar, arrependo Renata, nem um minuto. para encerrar, eu tenho feito aqui nos últimos trajetórias da aprovação que eu tenho feito, eu tenho Hum. vivido o meu momento Marília Gabriela, certo? Eu faço o bate-bola aqui no final, porque é um sonho meu fazer bate-bola. Nossa! Eu sempre quis fazer bate-bola assim, com as pessoas. Então, eu falo uma coisa, você fala o que vier à sua cabeça, tentando responder com uma palavra, mas se não der, pode ser uma expressão, uma frase também. O importante é ser Tá. bate-bola, tem que ser jogo rápido, tá bom? Eita. Tá. Podemos fazer? Podemos. Então, bora lá. Começando, então. Prova objetiva. Nossa. É nossa mesmo. Hoje em dia, para mim, é nossa. Passar em outra prova Nossa, objetiva é resposta nossa. nossa. Oh, nossa, o corte anda muito alto. Isso é assustador para mim, assim. Para mim também é um nossa, porque eu também não era muito fã de prova objetiva. Meu negócio era subjetivo e oral. Eu também nunca gostei muito de prova objetiva. Então, nossa, é uma resposta que eu compreendo completamente. Certo? Nossa. É, Amapá, Realização. Pernambuco. Saudade. Imaginei que seria saudade. Defensoria Pública. Acesso à justiça. Concurso público. Para mim foi uma aprovação. Ouse saber. Fundamental. E para terminar, futuro. Mais acesso à justiça a quem precisa. Perfeito. Renata, muito obrigado. Foi excelente ouvir a tua trajetória, viu? E eu tenho uma coisa a dizer. Para quem tantas vezes falou que tinha medo de falar em público, você fala maravilhosamente, fala muito bem, fala bastante. É uma excelente contadora de histórias. É uma excelente contadora de histórias. Seu storytelling tá ó, nota 10, certo? E para mim foi aqui um deleite ficar ouvindo você. Muito sucesso e saiba que o que você precisar da gente aqui, a gente está de portas abertas. Você sabe que o Ouse é seu amigo nessa caminhada. O que a gente puder fazer para ajudar você ou qualquer pessoa que esteja próxima a você e que você saiba que a gente está à disposição aqui para colaborar, tá bom? E vamos junto Tá aí, porque joia, Felipe. Obrigada. esse seu desejo de futuro aí também é o meu desejo de futuro, mais acesso à justiça. Eu tenho certeza que a gente pode fazer muito juntos nisso aí, tá bom?
Tá joia, Felipe. Tchau, tchau. Sucesso. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço.